Fala pessoal, tô aqui novamente, né? Quero falar um pouquinho sobre o Norwich City, né? O que a gente pode esperar desse time que foi campeão da segunda divisão inglesa em 18-19, né? Principalmente numa reta final muito interessante, onde consegue fazer uma grande campanha ali na segunda metade de temporada e conseguir se sagrar campeão da segunda divisão, subindo aí direto para a Premier League, né? Não precisando passar pelos playoffs. Né? A gente sabe que essa transição para a Premier League é sempre muito difícil, porque a gente sai de uma realidade de bem menos investimento, de nível técnico bem inferior, para o maior nível do futebol mundial no que no que diz respeito à reunião de maior número de jogadores com qualidade e nível de investimento, claro. A Premier League é a liga mais rica do mundo, né? Então, se você muda de uma realidade muito abaixo para algo que está muito acima do que você estava acostumado anteriormente, é sempre muito difícil você conseguir manter o nível de competitividade, né? A última temporada em que os três times que subiram conseguiram permanecer foi na temporada 17-18, né? Huddersfield, Newcastle e Brighton conseguiram se manter. Para a temporada 18-19, né, dos três que subiram, né, Wolverhampton, Cardiff e Fulham, só o Wolverhampton conseguiu permanecer, sendo um ponto completamente fora da curva, né, terminando em sétimo lugar. Apesar do Fulham ter investido para não cair, caiu bem caído, foi um desastre realmente o que o Fulham fez em 18-19, enfim. A gente sabe que essa transição é muito difícil e pro Norwich não vai ser diferente, apesar de ter sido um time muito sólido durante a temporada 18-19, principalmente ali a partir da metade, meados da temporada até o final, né? Se a gente pega justamente a parte ali de dezembro, janeiro mais ou menos, o Norwich foi justamente esse time mais sólido do campeonato, apresentando um futebol muito seguro, muito bem treinado, fazendo vários grandes jogos, por mais que em diversos momentos não tenha conseguido ganhar dos adversários diretos, né? O Sheffield United, por exemplo, Aston Villa, West Bromwich, aqueles times do meio ali, os próprios Sheffield United, que chegou, né, foi vice-campeão, apesar de diversos momentos não ter conseguido bater os seus adversários diretos, os adversários, se a gente pega que não são os diretos, né, os times que não vão brigar ali pelo acesso à primeira divisão, o Norwich foi absoluto, né, com um desempenho impecável contra esses times que não vão disputar as maiores posições da segunda divisão. E isso lhe rendeu o título. No esquema, né, o Daniel Farke, o técnico alemão, muito promissor, né, mais um desse conjunto desses técnicos alemães que fazem sucesso nas maiores divisões do futebol europeu. O Daniel Farke estabeleceu um 4-2-3-1 que rendeu muitos frutos, né? Alterando ali em poucos momentos, né, entre McLean e o Teitei, são, né, esses dois volantes de maior ocupação no meio campo, sendo o Vrancic e o Stiepermann esses jogadores mais homens de meio campo de chegada, de mais construção, né? O Vrancic já está em diversos momentos jogando como esse segundo volante ao lado do Teitei, ou às vezes ao lado do McLean, e o Stiepermann como esse camisa 10, se a gente for pensar no esquema de jogo de 4-2-3-1, mas ele não sendo exatamente um camisa 10, é um jogador de também força física, de presença, chega para definir, tem boa batida de fora da área. Tem dois jogadores, dois meias abertos muito interessantes, que é o Onel Hernandes, né, um cubano naturalizado alemão, e o Emiliano Buendia, que até teve seu contrato renovado alguns dias atrás. São jogadores de mais talento pro drible, né, às vezes para buscar uma jogada de linha de fundo, ou uma jogada individual, de tentar passar pelo marcador buscando um drible curto, ou um drible para colocar na velocidade, enfim, são esses jogadores dessa característica. Com os laterais que apoiam muito, né, o Jamal Lewis e o Max Aarons, inclusive, que estava sendo cogitado no Manchester United, caso o negócio com o Ambissaca não tivesse se concretizado, né, faziam muito bem essa jogada de amplitude pelo lado do campo, tendo na referência o Timo Pukki, que foi um jogador que se destacou, né, teve o seu auge, talvez, para reconhecimento internacional, agora na segunda divisão inglesa, né, jogador finlandês, um atacante muito interessante de se ver, né, ele não é dos mais altos, não é dos mais fortes, não é dos mais rápidos, mas tem muito boa técnica, aparece muito bem para definir as jogadas, em diversos momentos volta para trabalhar como meio campista, no espaço justamente para centralização do Buendia, às vezes para jogadas de finalização do Onel Hernandes, para chegadas do Stiepermann, enfim. Um jogador muito interessante esse Timo Pukki, fez uma bela temporada, né? Foi um dos artilheiros da segunda divisão inglesa, jogador realmente para ficar de olho. Então, se a gente for olhar para essa realidade de segunda divisão, o Norwich conseguiu ser muito competitivo, inclusive jogar um futebol muito interessante.
para a Premier League é sempre um pouco difícil, porque você tem um nível de exigência mais alto. Ainda mais que nessa temporada a gente tem os times de meio de tabela. Eu vou fazer um vídeo falando um pouco melhor sobre eles, né? West Ham, Everton, Watford e principalmente Wolverhampton e Leicester, com projetos muito interessantes, com times muito mais competitivos, né? Então o nível de dificuldade do campeonato aumenta, né? O Big Six ainda é a principal força, ainda são os principais times, né? Mas agora você ainda tem esse miolo ali entre o 7º colocado e o 10º, né? Esses 4 times muito mais fortes, com aspirações muito maiores. Então para o Norwich ainda vai ficar um pouco mais difícil. Por isso que precisa se reforçar, né? Talvez precise de um homem para reforçar esse meio-campo, né? Uma alternativa, um cara de mais talento no meio-campo, reforçar a zaga principalmente. Acho que o ponto mais baixo, se a gente fala em Norwich, é o miolo de zaga. Né? Tem o Zimmerman, tem o próprio Klose em alguns momentos, enfim. Na minha opinião, não é uma zaga tão confiável se a gente vai falar a nível de Premier League, tá? Acho que precisa se reforçar nessa condição. Conseguiu contratar um goleiro, né? O Farman, né? Que tinha se destacado na temporada do Schalke. Tinha feito boas temporadas pelo Schalke, né? Nas últimas temporadas, né? 17, 18, 16, 17. Foi uma boa temporada desse goleiro alemão. Mandou bem nessa contratação. O Norwich, apesar de já ter o Tim Krul, que é um goleiro até que interessante, né? Passou pelo Brighton, né? Teve uma passagem até bem segura pelo Norwich nessa temporada, mas o Farman é um goleiro de outro nível, né? Isso mostra pelo menos que o Norwich está se preparando para jogar a Premier League e pretende se manter e não só brigar contra o rebaixamento, pretende se manter jogando talvez ali meio de tabela, entre a 10ª e a 13ª posição mais ou menos, né? Porque eu acho que primeira parte de tabela ali, de 7º ao 10º colocado, eu acho um pouco demais pro Norwich, tá? Como eu falei, ainda mais por conta desse crescimento dos times dessa parte da tabela. Acho que nisso o Norwich ainda fica um pouco abaixo. Mas enfim, acho que é um trabalho promissor, né? O Daniel Farke fez o time jogar um futebol muito interessante, muito seguro, né? Nessa segunda metade de temporada da segunda divisão. E acho muito interessante esse time do Norte. Foi um time muito legal de se ver, né, nessa reta final na segunda metade de temporada da segunda divisão, né? Quem assistiu provavelmente deve ter gostado do que viu. Um time muito seguro, muito bem treinado, muito bem organizado, apesar de em diversos momentos não ter alternativas. Era um time que era aquilo e pronto, né? Talvez a gente possa mal comparar ali o Maurício Sarri no Chelsea, né? Era um time que não alternava muito seu esquema de jogo, né? Talvez numa liga mais competitiva isso possa pesar um pouco mais. Vai caber ao Daniel Farke e ao Norwich, né? Diretoria do Norwich, contratar peças para deixar o time mais competitivo e, claro, saber conhecer o seu elenco e encontrar alternativas para as diversas adversidades que vão vir na Premier League. E com certeza vão vir, né? Virão. Isso é fato. É uma liga muito mais difícil que a Championship. Questão de nível técnico, né? Norwich tem que estar preparado para isso. Não acho que vai brigar para não cair, mas acho que também não deve brigar na primeira parte da tabela. Deve brigar ali nas posições entre a 10ª e 14ª posição. Eu acho que o Norwich deve conseguir ficar por ali, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.